Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Enquanto os irmãos ajeitam ali, oremos. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por podermos reunir mais uma vez em Teu nome, por podermos estar analisando a Tua palavra, buscando direção, buscando pastoreio, Senhor, para nós mesmos, para a nossa igreja, a nossa comunidade, em especial, Senhor, no que se refere a ministério, a liderança local. Pedimos que o Senhor nos esclareça, Senhor, que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações, que a luz da Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho também. E assim, Senhor, que tenhamos convicção daquilo que estamos fazendo como igreja. Ajuda-nos, Senhor, cada um aqui que esteja realmente operando dentro daquilo que o ministério precisa, Senhor. Cada membro sendo efetivo, sendo ativo no dom que o Senhor deu a cada um. E nessa manhã, mais uma vez, esperamos que o Senhor esteja também dando convicção a respeito disso, dos dons, especialmente com referência às nossas irmãs. Que sejamos assim edificados, tudo para a Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Está dando para enxergar? Mais ou menos, né? Tá bom. Irmãos, então hoje a gente vai tratar de um assunto, não muito falado, mas que não menos importante do que todos os outros que a gente já falou, a respeito da participação feminina. O tema que nós demos para essa quarta aula é o apoio feminino ao ministério. O apoio feminino ao ministério. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Eu queria, em primeiro lugar, ler para vocês, é uma declaração do Dr. Wayne Grudem, é um dos teólogos mais eminentes no nosso tempo. Ele é bastante pesquisado, bastante analisado quando se fala em teologia, especialmente teologia sistemática, né, e reformada. É um irmão muito sério. E esse texto que nós vamos ler é de um artigo, está aqui embaixo, o nome do artigo, é de Cristiano Batista, é um irmão que escreveu esse texto aqui é um trechinho do texto, e o tema desse artigo é a mulher no ministério eclesiástico. Esse irmão, Cláudio, ele buscou referências com o Wayne Grudem e com o Russell Shedd. Então eu acredito que o que ele escreveu aqui é bastante claro para nós, e também é bastante importante, e nós cremos nesses dois teólogos, não é, que nos ajudam muito, o Wayne Grudem e o Russell Shedd. Então vamos lá, vamos ver. Devemos encontrar uma resposta bíblica que traga o equilíbrio sadio entre homem e mulher como pessoas distintas diante de Deus. Celebrar a masculinidade e a feminilidade como presentes de Deus para um e para o outro. Especialmente nessa época, né, quando se fala muito em feminismo e a briga está braba, né, o negócio. Então é importante ver que Deus fez um para complementar o outro, e isso é uma bênção para a humanidade. Voltando lá, as distorções causadas pelo pecado devem ser refutadas, e homem e mulher devem ter um santo orgulho de serem o que são, como dádiva de Deus ao mundo. E eu acrescentei ali a igreja, ao mundo, o mundo todo, num todo, em todas as áreas do mundo, e especialmente na igreja, a mulher também tem o seu destaque, e tem a sua participação. Então o homem tem missão dentro da igreja, e a mulher também, né, como membro da igreja. Está mais do que na hora das mulheres serem como Sara, e nós vamos ver por que Sara, depois mais para frente, do meio para o fim do nosso estudo, a gente vai analisar Sara. E os homens honrá-las assim, os homens aceitar a missão feminina também dentro da igreja. Os homens entenderem que existe espaço para a mulher. Aliás, a mulher também foi a precursora, não é, do cristianismo, né? Quando vocês analisam, não só por conta de Maria, mãe de Jesus,
mas por conta das outras mulheres que também foram importantes, tanto para o ministério de Jesus, quanto para o testemunho da ressurreição. Quem foram as primeiras que viram o ressurreto Senhor? O Senhor ressurreto foram mulheres que Deus usou. Deus enviou as mulheres lá para ver e para trazer a notícia para Pedro e para os demais apóstolos, não é? Então, elas devem ser honradas e tem esse espaço para elas. Continuando, no mesmo artigo, ele diz: cada igreja local, eu deixei mais evidente para a gente ver os textos que mais nos chamam a atenção. Então, cada igreja local deve, portanto, analisar com critério o papel da mulher no ministério. Nós vamos entender também o que é ministério. Obrigatoriamente não se fala de oficialato, mas ministério significa serviço. Há um serviço para a mulher dentro da igreja. Então, cada igreja local, portanto, deve analisar com critério o papel da mulher no ministério, dando a ela honra, respeito, e em vermelho eu coloquei lá, e espaço, oportunidades de exercer os seus dons. A igreja precisa reconhecer isso, não é? Há muito trabalho preparado por Deus que pode e deve ser feito por mulheres piedosas. Há muita coisa que mulheres piedosas podem fazer dentro de uma igreja. O Senhor as capacitou e a história tem dado demonstração abundante dessa verdade. Quem de nós não sabe de mulheres piedosas que foram úteis para o reino de Deus e muito mais úteis do que, às vezes, os seus próprios maridos? A gente conhece a história, não é? Continuando. O Senhor as capacitou e a história tem dado demonstração abundante dessa verdade. Todo esse trabalho pode ser feito com o digno sustento, quer dizer, com o apoio do ministério masculino, com o apoio da liderança, com o apoio de toda a igreja. Tem que ter sustento para esse tipo de serviço feminino, inclusive. Mas é precário afirmar ou insistir que deva ser oficializado com um título que carece de mais apoio escriturístico. Assim, essa frase de Wayne Gruden, né, nos ensina. Quer dizer, não é questão de ser oficial, não é questão de ser pastora, diaconisa, oficialmente. Não é isso, mas o serviço, independente do título, a mulher tem o serviço, tem o seu espaço na igreja. Elas são servas do Senhor também, como nós. Elas têm o seu espaço na igreja e elas devem ser reconhecidas quanto a isso. Elas são nossas mestras do bem. Nossas mestras do bem. Quantas mulheres não ensinaram homens jovens e depois eles cresceram entendendo? A gente tem muitos casos na história. Não dá nem para citar aqui para começar. Mas vocês veem na Bíblia e extra-biblicamente você conhece na história da igreja também. Muitas mulheres mais velhas que ensinaram outros jovens, né? Rapazes. O próprio Timóteo foi ensinado pela mãe e pela avó, né? Na fé cristã. Então, vamos continuar. Começando. Vamos a uma visão geral sobre o papel da mulher no ministério e o apoio dela no ministério, né? Vamos tratar assim, o apoio dela no ministério, uma visão geral. Vamos começar lá em Gênesis, capítulo 2. Eu vou ler versículo 18. 2:18 de Gênesis. 2:18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Primeiramente, com quem que Deus está conversando? Com Ele mesmo. Ele está fazendo um pacto. Ele está conversando com a Trindade. Aqui não vejo evidência de que ele está falando com Adão. Eu vejo que ele está conversando com as pessoas da Trindade. Deus está conversando com Ele mesmo. Pai, Filho e Espírito está conversando. E eles determinam. Vamos fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus faria então essa auxiliadora, né? Far-lhe-ei, veja a palavra linda, né? Far-lhe-ei, eu vou fazer para ele, eu vou fazer com as minhas mãos e dar de presente para o homem. Essa auxiliadora que lhe seja idônea. Pula para o 21 até o 25 agora. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, a primeira anestesia geral da humanidade, né? Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu.
Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, aí o homem então desperta, olha aquilo tudo, né? E fala, aleluia, né? Ele fala, iuhu, agora a coisa ficou boa, né? Agora isso é um jardim, estava faltando essa flor. Então, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus, e não se envergonhavam. Então a gente vê claramente aqui a complementariedade entre homem e mulher, entre os sexos. Deus fez um para o outro, um completando o outro, um trazendo bênçãos para o outro, né? Tornando o outro completo, não é? Então olha aqui, obrigado pela água. Então a gente vê aqui que Deus fez isso, é um propósito divino. Então, voltando ali no slide, mulheres são auxiliadoras idôneas em todas as esferas de atuação masculina, pela vontade e propósitos divinos. Nós precisamos entender o seguinte, ela não foi só capacitada como esposa e mãe, ela foi capacitada principalmente como esposa e mãe, porque ela vem gerada do seu marido. Principalmente, então, o propósito inicial, sim, é dentro do lar. O propósito, ela foi criada de forma idônea, de forma completa, de forma capaz, que nós vamos analisar o que significa idônea daqui a pouquinho, algumas qualificações ou sinônimos de idônea, né, ou interpretação de idônea na palavra de Deus, e a gente percebe que ela tem essa capacidade. Esse chamado de Deus, para ela, ali no versículo 24, quando diz, por isso deixa o homem, é uma ordem de Deus aqui, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui é um mandato social, é um mandato de ela auxiliar o seu marido dentro de casa. O mandato social significa os deveres que Deus estabeleceu para o homem dentro da esfera familiar, dentro da sua sociedade. Então, aqui a gente percebe que esse mandato começa ali, mas a missão do homem é cuidar do jardim, ou seja, cuidar do mundo ao seu redor. E ela foi também colocada para cuidar do mundo junto com seu marido. Por isso que a palavra submissão na Bíblia, que a mulher é dada a tarefa de ser submissa ao marido, significa debaixo da mesma missão. Se o homem tem a missão de governar o mundo conforme Deus ordenou a Adão, a mulher veio para ajudar ele, nesse sentido. Então começa em casa, mas não para em casa. E na esfera religiosa, na esfera da igreja, também é da mesma forma, né? Então vejam, vamos ver então alguns sinônimos da palavra... desculpa, eu não li o parágrafo completo, né? Mulheres são auxiliadoras idôneas em todas as esferas de atuação masculina, pela vontade e propósitos divinos. Quer dizer, foi uma ordem de Deus. Isso aqui não é invenção humana, isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico, não é? Então, há essa idoneidade, e elas são auxiliadoras em todas as esferas de atuação masculina. Onde o homem atua, a mulher funciona de forma idônea como auxiliadora. Em todas as esferas da atuação masculina. Ela tem competência para isso. Então, sinônimos de idônea. Eu separei alguns aqui: adequada, apta, capaz, competente, confiável e conveniente. Vamos analisar um por um rapidamente. Primeiro, adequada. Por que a mulher é adequada? A mulher desempenha o papel para o qual foi criada. Ela é adequada para aquilo, ela foi feita para aquilo. Se você quiser fazer uma analogia bem simples, é simples. Se eu pegar a minha mão aqui, eu vou pegar a minha mão direita e vou falar assim para ela: olha, eu vou pôr uma venda nos meus olhos e a partir de agora você vai enxergar o mundo ao meu redor. Eu não vou usar os olhos, eu quero que você, mão, enxergue o mundo ao meu redor. E eu vou fechar os olhos e vou tentar enxergar através da mão. O que é que vai acontecer? Eu não vou ver nada.
Ela não funciona, ela não foi feita para isso. Não é essa a função dela. A função da mão é outra. É tatear, é ter sensibilidade, é pegar as coisas, segurar, acariciar, bater. E assim vai. É a função dela. E os olhos é para outra coisa, são totalmente diferentes. Então, a mulher foi feita, foi criada para isso, ela é funcional para isso, e por isso que ela é adequada, ela é idônea no sentido de ser adequada. Ela faz aquilo que nasceu para fazer. Está no seu devido lugar e função. Ela tem uma função específica, auxiliadora do homem na esfera, em todas as esferas da atuação masculina. Isso significa idônea também, então ela é adequada. Segundo, apta. O que é apta? É boa naquilo que faz. Faz com aptidão, ela tem condições. Bom, é semelhante capaz, que daqui a pouco a gente vai ver. Então ela é boa naquilo que faz com aptidão, com habilidade. Ela tem condições de fazer bem feito aquilo que faz, melhor do que o homem. Naquilo que ela é apta para fazer, ela faz melhor que o homem. Não é forçada, ela é natural, porque foi feita por Deus para isso. Deus fez com suas próprias mãos a mulher com características, com aptidões específicas que Deus não deu para o homem. Então aqui a gente percebe que ela é apta. Que mais ela é? Em terceiro lugar, ela é também capaz. Semelhantemente à apta, ela é capaz. O que significa? Ela tem habilidade natural, mais uma vez falando, não é? Foi de criação, foi originalmente assim, ela é capaz, capacitada desde a criação. Deus formou ela assim. Ela está preparada para as suas tarefas. Ela então, a mulher não pode dizer, por exemplo, eu não sei cuidar de casa. Ela pode não ter desenvolvido o talento, mas que ela foi criada para aquilo originalmente, ela foi. Eu não sei cuidar dos filhos quando eles nascerem bebezinhos. Deus a criou para isso. Só ela pode ter filho. Só ela pode amamentar. O marido, por mais que... Agora tem essa loucura aí que fazer seios postiços para o homem para poder encher de leite e fazer o bebê mamar. Vocês viram isso já? E fazer o bebê mamar nas tetas de borracha do homem? Gente, absurdo isso. É uma coisa louca. Para evitar, para a mamãe poder trabalhar fora. E eu não estou dizendo que seja errado, mas pelo amor de Deus, gente. Dá um tempo, vamos equilibrar a coisa, né? Então vai. Então ela é apta, ela é capaz para isso, ela está preparada para as suas tarefas femininas, né? Que mais? Ela é competente. Por quê? Tudo ela faz com excelência. Quando ela faz bem feito. Isso em Provérbios 31 diz claramente que as suas obras a louvam. As obras da própria mulher falam a respeito dela, apontam a sua competência, evidenciam a sua competência e a sua sabedoria. A palavra de Deus diz isso. Quando você olha para o trabalho da mulher, seja dentro ou fora de casa, você vê que ela é capaz para aquilo. Especialmente dentro de casa, é óbvio. Não é? É o reino feminino, é o lar. Então, ela tem competência para isso, ela faz com excelência. Que mais? Ela é confiável, ou seja, ela transmite confiança, é óbvio. Ela dá suporte, ela dá retaguarda para a atuação do seu marido ou dos homens na igreja, por exemplo. Ela dá esse respaldo. E nós vamos ver muitos exemplos, acontece que não dá para ver todos, né? Mas alguns nós vamos ver hoje na Bíblia. Então ela é suporte, ela é procurada porque confiam nela. Ela é fiel em tudo. Irmãos, a mulher quando pega para fazer uma coisa, geralmente, estou falando geralmente, né? Quando a mulher está bem, especialmente uma cristã, ela pega e faz bem feito. Olha, é difícil você ver competência ou confiabilidade num homem que seja semelhante a uma mulher quando ela quer fazer a coisa bem feita. É difícil. Ela faz mesmo. Ela é competente, ela é confiável. E por último, ela é conveniente, ou seja, ela sabe o seu lugar. Ela não é intrusa, ela não é
inconveniente, ou seja, ela é conveniente, ela sabe o momento certo de falar, de agir e de aquietar-se. Ela sabe o momento de fazer e de não fazer. Essa é a mulher sábia. Essa é a mulher idônea. Eu estou falando de auxiliadora idônea, né? Eu não estou falando da mulher em geral, estou falando de uma cristã que seja treinada para ser uma auxiliadora idônea. Ela foi criada para aquilo, mas ela precisa desenvolver isso. Ela precisa desenvolver isso. Né? Então, essas são as qualificações da mulher quanto a ser auxiliadora idônea. Né? São sinônimos de ser idônea. Avançando. Tudo começa no lar. A gente precisa entender isso. Não só na esfera masculina. Não só para o ministério masculino. Porque se você perceber, a Bíblia, quando fala de ministro, um homem que vai ser presbítero, um homem para ser diácono, ou seja, um homem para assumir uma liderança ministerial dentro da igreja, uma liderança dentro da igreja, a Bíblia fala muito mais do que ele é, do que ele faz. A Bíblia exige muito mais da sua reputação, da sua pessoa, do que das suas habilidades. A Bíblia não exige que para ser presbítero, por exemplo, que ele tenha faculdade de teologia, não exige. Paulo não diz isso. Ou de algum estudo, fazer um seminário. É importante que se faça. É muito importante que alguém mergulhe no estudo e se afadigue no estudo para ser um líder. Porém, a Bíblia exige muito mais como a reputação do homem. Vocês percebam lá em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Nós vamos estudar ainda. Nós não chegamos nem na metade do estudo sobre ministério ainda. Né? Tem muita coisa para falar. E aí, então, a gente vai ver mais evidências a respeito disso. E a mulher é a mesma coisa. Ela é apta, ou seja, ela pode ser apta, não é, para auxiliar dentro de uma igreja, mas ela precisa, em primeiro lugar, estar com a sua casa em ordem. Irmãos, isso é óbvio. Deus não pula a lição. Se Ele a criou, por exemplo, principalmente eu falo das casadas, estou falando mais para as casadas, é óbvio. Se ela tem um lar para cuidar, se ela tem um marido para cuidar, se ela tem filhos para cuidar, e se ela está fazendo isso bem, e quando eu falo bem, eu não estou falando perfeito. Eu estou falando esforçando-se para fazer o melhor possível. Por quê? Porque às vezes tem uma só para arrumar a casa e 10 para bagunçar, né? Então é difícil manter a ordem. Eu reconheço isso. Reconheço. Não é fácil, principalmente quando há homens bagunceiros dentro do lar. Eu acho que minha esposa passou muito por isso, né? E sofreu com isso. Então, é difícil manter a casa 100% em ordem, eu entendo isso. Porém, ela tem que ser esforçada, ela tem que procurar fazer o melhor possível. E Deus, então, pode usá-la fora. Aonde Deus quiser colocá-la. Né? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês que Provérbios 31 fala exatamente, na prática, o que Deus ordenou lá em Gênesis 2, 18 e 21. Para frente. Exatamente o que Deus projetou lá em Gênesis 2, a gente vai ver agora em Provérbios 31. É a mulher, a auxiliadora idônea em ação. Em Provérbios 31. É referência para vocês, mulheres. Mulher de 31, Provérbios 31. Vamos lá. Vamos pegar alguns versículos só, porque eu estou linkando com o trabalho masculino. Percebam que eu estou linkando com o que o marido ou o homem faz e ela então auxiliando, apoiando. Vamos lá. Provérbios 31, versículos 10 e 11 primeiro. Provérbios 31, 10 e 11. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Esses dois versículos mostram que o seu marido sabe que o seu coração e o seu lar estão em boas mãos. Seu coração, o coração do marido e o lar do marido estão em boas mãos. Ela sabe administrar, por isso, ele, o marido, tem paz para agir. O marido tem tranquilidade para sair de casa e dizer assim: eu sei que ela vai cuidar do restante lá em casa. Eu sei que eu posso mergulhar de cabeça no meu trabalho, porque eu preciso fazer isso. Eu sei que eu posso mergulhar de cabeça no ministério da igreja, porque
eu preciso fazer isso. Há um chamado de Deus para mim. E eu sei que o meu lar está em boas mãos, então o meu coração também descansa na aptidão, na idoneidade da minha mulher, da minha esposa. Então eu vou para a obra que Deus está me chamando, que Deus está ordenando para mim. Então, ele tem essa paz no seu coração para poder agir. É isso que Provérbios está querendo dizer aqui, não é? O coração dele está confiante nela. Ele tem descanso. Ele sabe que esse ganho, ela vai saber administrar todas as áreas da casa. Você vê em detalhes ali depois, não é? Versículo 23 diz assim: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. O que é que significa isso? Se assentar com os anciãos da terra e estar no meio dos juízes. Significa que ele era um homem líder religioso da sua comunidade. Significa que ele tinha missão, não só política, não só de governo da cidade, por assim dizer, não é? Da comunidade, ou da tribo onde ele estava, mas ele também era um juiz, no sentido de ser também alguém que ensinava e julgava situações, muitas vezes relacionadas com Deus. Então esse homem tinha uma missão para cumprir, não é? E diz aí no 23 que o marido dela é estimado. Ele é estimado porque a gente entende, né, entre linhas, que ele é estimado porque ele tem paz para fazer bem o seu trabalho, né, governando a sua igreja, por exemplo, porque ele tem uma mulher que ele confia, ele está tranquilo, não é aquela que fica apurrinhando ele de meia em meia hora no serviço, chamando para ajudar e coisa semelhante. Ela tem condições de tomar conta, ela tem poder de decisão dentro do seu lar, ela tem sabedoria para lidar com a coisa. É lógico que quando a coisa chega no extremo, ela precisa pedir, não é? Pedir ajuda. E o seu marido precisa entender isso também, dá autonomia para muitas vezes ela agir sozinha, dentro do seu lar. E então ele vai ter tranquilidade para agir. E ele vai ser estimado no meio dos outros líderes. Aplicando isso para a igreja, ele vai ser estimado no ministério que ele vai estar executando. Porque a sua mulher dá paz para ele e ela está, na verdade... Eu vou dizer uma coisa aqui, vocês vão me bater, eu vou falar que nem o Weber, né? Vocês vão me bater lá fora, mas ela é pastora do coração do seu marido. Ela pastoreia o coração do seu marido. O coração do seu marido está nas mãos dela. Cuidado, hein? Cuidado, marido. Mas eu estou brincando. Eu sei que as nossas irmãs são auxiliadoras idôneas. Elas vão encaminhar o seu coração para o caminho correto. Assim eu espero. Então é assim que a mulher de Provérbios faz. Versículos 28... E eu não li aqui, né? 23. Por confiar nela, o marido pode exercer seu chamado de líder com tranquilidade. Agora, 28 e 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Ele tem um coração que reconhece coração grato pela mulher que ele tem. E como é importante você, marido, também reconhecer isso. Como é importante você voltar para casa e dizer assim: olha, bem, como eu estou feliz por ter você como esposa, como auxiliadora idônea, como a minha companheira fiel, como uma mulher que está sempre ao meu lado, aquela que só você me conhece mais do que qualquer outro homem, qualquer outro amigo, qualquer outro parente e qualquer outro irmão da igreja. Como eu sou grato, eu te louvo por isso. É isso que o homem de Provérbios faz aqui. A gente fala muito da mulher de Provérbios, né? Mas você vê que é uma via de mão dupla. Talvez ela seja tão competente assim, tão idônea assim, porque ela tem um bom marido também, não é? Um marido que a ama, um marido que a protege, que cuida dela, que supre, que encaminha ela para Deus, que é um bom líder espiritual dentro de casa, não é? Então provavelmente ela seja uma mulher madura espiritualmente falando por causa disso também, não é? E aí então ele colhe. Então não há outra pessoa mais digna de louvor e de respeito masculino do que a mulher, ou seja, essa mulher aqui de Provérbios, por exemplo, que é esposa e mãe em primeiro lugar. Percebam que ela está falando de casa. Ela está falando de casa. A maioria dos versículos falam de atuação da mulher dentro de casa aqui. A mulher de Provérbios. Então ela é esposa e mãe.
E ela é virtuosa. O Provérbios diz que essa mesma mulher é a mulher do capítulo 15, né? 15, irmãs, me ajudem a lembrar, é 15 ou 16? A mulher virtuosa edifica sua casa. Qual é o capítulo? Não me lembro agora. 14, nenhum dos dois. Nem 15, nem 16. 14, né? Então a mulher virtuosa é essa mesma mulher aqui. Ela edifica a sua casa. A mulher virtuosa edifica a sua casa. Está falando da casa aqui, não é? E ela é esposa e mãe, edificando a sua casa, então significa que ela está exercendo a sua função para a que Deus a fez, para ser mãe e esposa. Eu, esposa e mãe, tanto faz. Na Bíblia, não dá para ser mãe sem ser esposa, tá? A mulher cristã não pode ser mãe sem ser esposa primeiro, tá? Você sabe disso, né? Desculpa. Então, ela é virtuosa. Ou seja, ela é idônea. É isso que Gênesis 2 fala. É isso que ser uma auxiliadora idônea. Exatamente isso. Então, assim ela também está edificando a sua igreja. E por isso, então, vamos passar para frente. Mas não fica só no lar. Próximo slide. Não fica só no lar. Presta atenção. Agora eu quero o auxílio de vocês lerem para mim. Vamos abrir rapidamente Lucas 8 e Mateus 27. Lê primeiro para mim. Rapidamente, Lucas 8, 1 a 3 e Mateus 27, 55. Mateus 27, 50, não é Mateus, é Mateus. Presente. Vamos lá, Mateus, lê aí. Tá, lê para mim. Uhum. Isso. Para o servir, exatamente. Algumas versões dizem que é para o ministério, não é isso? Alguma coisa desse tipo, né? Para servir. Então elas estavam ali para servi-lo. Lucas 8, de 1 a 3, quem achou? Com seus bens. Muito bem, então essas mulheres aí citadas por Lucas, só Lucas cita aí, não é? Esses nomes dessas mulheres e algumas outras mais que não estão aí nomeadas, mas essas três em especial têm características bem distintas. Uma delas eu gostaria de chamar a atenção, que é a Joana. A Joana, esposa de Cusa, ele era um administrador de Herodes. Ele era um homem, provavelmente um homem de posses. E ela provavelmente também era uma mulher muito rica, lógico, né? Esposa de um homem notável na época, né? Rico, né? Era da corte de Herodes. Então, ela estava ali dando tempo para o Senhor. Então vejam, não é questão só aquelas que não têm condições. Não, ali a mulher tinha muita condição e ela estava se doando para o Senhor. Não é? Então aqui a gente vê, nesse primeiro exemplo aí, as mulheres que serviam Jesus em seu ministério terreno. Eu comecei aí justamente com Jesus. Então eram mulheres que estavam envolvidas, não é? Com o serviço do reino. Romanos 16, 1 e 2. Quem lê para nós? Romanos 16, deixa aberto aí no 16 que vai ter bastante texto aí. Versículos 1 e 2. Exatamente, olha só, Febe, ela ajudava Paulo em várias missões, ela era auxiliadora de Paulo, ela estava do lado do apóstolo ali, inclusive protegendo, talvez com a própria vida. A gente sabe de casos de mulheres que esconderam muitos homens de Deus para não serem capturados e mortos, não é? E provavelmente era alguma coisa semelhante, protegeu com a própria vida Paulo, era protetora de Paulo e dos demais. E ela, Febe, serviu como a mensageira que levou a carta que Paulo escreveu aos romanos para Roma. Ela foi, não querendo denegrir a imagem de Febe, mas ela foi a office boy de Paulo, ela foi a carteira. Ela levou a carta de Paulo em mãos para lá, para a cidade de Roma. Então ela era muito importante, não é? Olha só que missão.
ela estava correndo risco, né? Também correndo risco de vida, para que o cristianismo fosse expandido em todo o território romano, né? A próxima, Romanos 16, 3 a 5, a primeira parte do versículo 5. Quem achou? Uhum. Uhum. Exatamente. Até 5, primeira parte, né? Isso aí. Olha só. No caso de Priscila e Áquila, a maioria das vezes aparece quando Lucas relata lá em Atos, principalmente, e Paulo também aqui, na relação aqui, ele coloca o nome da mulher primeiro. Tem algum significado. A importância de Priscila, não que Áquila fosse menos importante, não é isso, mas provavelmente a ação de Priscila foi muito maior do que o do seu marido. Ou ela tinha mais participação, alguma coisa nesse sentido. A gratidão de Paulo era, é até difícil dizer, né? Mas pode-se dizer que era maior para Priscila do que para Áquila. Quando se coloca primeiro o nome da mulher, o que vem na frente, provavelmente é alguém que agia bastante. E Priscila teve um papel importante. Veja, quando Paulo fala que havia uma igreja reunida na casa de Priscila e de Áquila, significa que aquele casal colocou a cabeça em risco também. Provavelmente eles foram martirizados também, depois de Paulo, ou antes, não sei quando, mas talvez, porque muitos cristãos morreram naquela época, e eles estavam exatamente em Roma. Eles moravam em Roma. Naquela época, Priscila e Áquila estavam morando em Roma. E a igreja primitiva de Roma, cristã, né, ela estava na casa deles. Era lá o local de reunião, onde eles adoravam, onde eles estudavam. Então, olha o risco que ela corria. Fora isso, Priscila ajudou ajudou seu marido Áquila a instruir um pregador itinerante chamado Apolo. Você vê isso lá em Atos 18. Está aí os versículos, né? Versículo 2, versículo 18 e principalmente o versículo 26. Mostra que Apolo apareceu na história, começando a pregar de forma bastante importante o reino de Deus, mas ele só conhecia um batismo, só o de João Batista. E então, Priscila e Áquila pegam Apolo, levam para casa e ensina Apolo a respeito do batismo, com mais detalhes, do batismo cristão. E com outros detalhes ensina. Então Apolo foi instruído por Priscila e por Áquila. E ali na relação aparece Priscila primeiro, de novo, lá em Atos 18, 26, aparece Priscila primeiro. Então parece que ela era uma boa mestra, não é? Então vejam, quem pode dizer que uma mulher mais velha não pode ensinar um homem, gente? Quem pode dizer uma coisa dessa? É importante a gente entender isso. Existem limites para tudo, é óbvio. Nós não podemos oficializar isso. Nós não podemos dizer que a mulher vai dar direção para tudo dentro da igreja, mas a mulher pode ser uma boa conselheira e mestra. Ela é mestra do bem. Nós precisamos tomar cuidado com alguns limites que a gente às vezes impõe de forma antibíblica. Nós precisamos analisar direito alguma situação. Você queria falar, Marcos? Paulo morou com esse casal, exatamente. Exatamente. Aí capítulo 18 de Atos fala, né? Isso. Priscila e Áquila acolheram Paulo. Como eles eram da mesma profissão, eles faziam tendas, então eles começaram a trabalhar juntos para ganhar dinheiro para sustentar. E os três juntos começaram a pregar o evangelho, né? E olha a importância, né, desse casal e a gratidão que Paulo tinha. Exato. Exatamente. Marcos falou a gratidão que o casal tinha, que Paulo tinha por esse casal, não é? E avançando, 16:6, Romanos 16:6, fala de outra mulher aí, olha só quantas. Maria agora. O que fala? Olha só, Maria muito trabalhou, né? Maria trabalhou demais para o evangelho, junto com Paulo, não é? Outra mulher lá, 16:12 agora. Vocês vão gostar desses nomes aí. Quem vai ter filha, anota esse nome aí para pôr nas filhas depois.
Olha aí, 3 nomes bonitinhos, né? Então, Trifena e Trifosa provavelmente eram irmãs mesmo de sangue. Alguns dizem que talvez fossem gêmeas, mas os nomes Trifena e Trifosa sugerem que elas eram mulheres dóceis. O nome fala muito, só tem elas aqui registradas aqui nesse texto. Mas fala muito, talvez sejam dóceis, mulheres dóceis, não é? Mulheres amáveis, é o que significa o termo no grego, né? A palavra grega, a origem grega dos nomes Trifena e Trifosa, não é? E elas talvez fossem também da corte, como diz lá em Filipenses, talvez elas fossem filhas de algum governador da corte romana. Então elas possivelmente eram mulheres de posse, não é? Trifena e Trifosa, que estavam envolvidos lá em Roma com o ministério, não é? Da igreja local. E Pérside também, não é? A outra e terceira que fala nesse versículo 16 é Pérside, né? Nós estamos em Romanos 16, né? E aí, avançando, versículo 12 nós temos. Versículo 13 agora, rapidão. A mãe de Rufo, pode falar. Olha, já pensou? A mãe de Rufo também foi mãe para Paulo. Já pensou quantas vezes Paulo não chorou no colo dessa mulher? Quantas vezes essa mulher não orou por ele? Quantas vezes essa mulher não deu conselho para ele? Às vezes puxou a orelha de vez em quando. Quantas vezes essa mulher talvez não fez comida fora de hora para sustentar o apóstolo que estava fugindo talvez de uma perseguição? Ou, você pode imaginar um monte de coisa. Para Paulo falar que ela parecia uma mãe para ele, é porque ela era muito dócil com ele. Ele tinha uma consideração imensa por essa mulher. Ela é minha mãe. Fala para uma mulher que você mal conhece, você é uma mãe para mim. Que tolice falar uma bobagem dessa, né? Você só fala isso para alguém que carregou você no colo, em vários sentidos. Então pense na atuação dessa mulher. É pouco, meninas? É pouco ser mãe de Paulo? Você pode ser mãe de um presbítero, sabia? Você pode carregar ele no colo de um diácono. Eu não estou falando quem já é, estou falando de outras irmãs. Não é? Você pode ser mãe de... Que missão maravilhosa é essa? Continuando. E agora falando lá em Filipenses, agora vamos para Filipenses 4, 2 e 3. Essas vocês conhecem também, são famosas, né? Mais 2 mulheres aí. Uhum. Exatamente. Essas 2 irmãs, por que Paulo coloca o nome dessas 2 irmãs numa carta tão importante? Porque elas eram importantes. Paulo sabia que elas tinham influência dentro daquela igreja, mas elas estavam divididas. Alguma coisa aconteceu entre elas que elas não estavam bem, elas não estavam se dando bem. Então Paulo pede, que a gente não sabe quem era o pastor, provavelmente ele pede para esse companheiro fiel, que Paulo chama aí, a gente não sabe quem é o pastor da igreja de Filipos, né? Mas ele diz assim, meu companheiro amado, eu te peço ajuda essas irmãs, levem elas à reconciliação, porque elas são importantes para o serviço da igreja, elas são importantes, elas são influentes, provavelmente eram irmãs que trabalhavam muito dentro da igreja, e se elas estivessem divididas, aí ia ser difícil, a igreja ia se desestabilizar possivelmente por causa dessa situação. Então Paulo fala, olha, ele roga, o apóstolo roga a um homem de Deus para que auxilie essas mulheres, porque elas eram mulheres de Deus também. Elas tinham uma missão importante dentro da igreja, e Paulo reconhece isso. Olha que coisa linda, não é? Percebam a importância da mulher no serviço eclesiástico, fora do lar agora. Avançando, agora vamos ver exemplos de mulheres atuantes. Eu comecei com uma que talvez vocês não conheçam muito bem a história dela. Eu só trouxe 2, tá? Mical. Abram lá comigo, 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 20. A Mical, ela foi a primeira esposa do rei Davi, e ela era filha do rei Saul. Ela foi filha do primeiro rei de Israel, Saul. E ela acabou sendo depois esposa de Davi. Mas a história é a seguinte, se você pegar o versículo 20, você vai perceber que diz ali
que Mical o amava. Mical o amava. Saul tinha uma filha mais velha. Antes de Mical tinha uma outra filha. Mas Saul não estava gostando de Davi e ele já estava atormentado com a situação de Davi, e Saul queria matá-lo. Saul queria fazer mal para Davi. Então ele bola um plano: eu vou dar essa minha filha para ele, vou dar um jeito disso se tornar em isca para que ele caia e eu o destrua. E ele oferece essa primeira filha para Davi. Saul oferece a primeira filha, que agora não me lembro o nome dela. Não tem problema. Como? Merabe. Oferece Merabe, primeira filha, com o objetivo de pegá-lo e matá-lo. Mas Davi fala assim: quem sou eu para ser genro do rei? Eu não posso, eu não quero isso. E ele desiste dessa história, e Saul também. Mais para frente, a Mical começa a se apaixonar por Davi. Versículo 20 diz, não é? O que diz o versículo 20 aí? Isso, a outra filha de Saul, a outra, não sabemos se é a segunda, a terceira, a quarta, não sei, mas ela era também filha de Saul, e ela se apaixona por Davi, e ela então declara isso, né? Ela começa a se evidenciar alguma coisa dessa paixão dela pelo rei Davi. Então ela começa mostrando que ela amava Davi. Isso é muito bom, é muito importante, não é? A mulher ter essa afeição pelo seu esposo, né? Normalmente se casam por causa disso. Não é porque um casamento arranjado como era no passado, mas agora precisa ter envolvimento de paixão, de amor no casamento. Precisa ter essa afeição, é óbvio, não é? Então, poderia-se dizer que começou bem. Em 1 Samuel 19, de 12 a 17, diz assim, olha só, eu vou ler rapidamente, ó. Então Mical desceu Davi. Alguém falou alguma coisa? Ah, não, é o caixa de som. Então Mical desceu Davi por uma janela e fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical, olha o que Saul falou para a filha dele: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. O que Mical fez aqui? Ela arriscou a própria vida. Saul poderia matá-lo. Ele não tinha problema nenhum em matar filho, matar filha, matar qualquer um. Ele queria o reino. Ele queria garantir o reino dele, à custa do sangue de quem fosse. Então ele poderia muito bem matar a própria filha. E ela correu risco, ela bolou uma estratégia e fez com que Davi escapasse. Não é? Vocês viram aí no versículo 21, Mical desceu Davi por uma janela. E depois ela fez esse esquema aí para dar tempo. Davi ganhou tempo por causa desse boneco que ela pôs na cama, né? Um ídolo ali, né? Parecia que ele estava deitado, os homens foram embora e isso ele ganhou tempo, fugiu. Então ela correu risco. Ela se envolveu de alguma forma. Porém, agora pula para o 2 Samuel 6. 2 Samuel, capítulo 6. Dentro da história de Mical ainda, de 16 a 23. Ao entrar a arca do Senhor, aqui Davi já tinha se tornado rei. Saul já tinha morrido e Davi já era rei. E versículo 16 do capítulo 6 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Mical, ficou olhando pela janela. Era dia de festa. Ela está olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Houve adoração então.
Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo, até que versículo? Desculpa, até o 17, né? Não, até o 23. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar sua casa, a casa de Davi, Mical, a sua esposa, né, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Nossa, que palavras duras, né? Chamou ele de vagabundo, né? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Nós não podemos dizer aqui, foi por causa disso que ela ficou estéril. Não é isso, a Bíblia não diz isso. Talvez ela já fosse estéril. Ou talvez Davi não quis ter nenhuma relação com ela e por isso ela também não teve filhos. Ninguém disse que ela era estéril, mas ela não teve filhos. Por algum motivo ela não teve herdeiros. E isso naquela época era muito ruim, muito desagradável. Era um sinônimo de uma mulher desonrada, não é? Que Deus havia esquecido dela. Então, veja o caso. Agora, falando dos versículos 16 a 23 desse capítulo 6 de 2 Samuel, mas ela o desprezou quando Davi adorava ao Senhor com o povo. Seu coração, o coração de Mical, não era totalmente do Senhor. Seu ego era muito grande e seu amor por si mesma era maior do que o amor por Deus e por seu marido. Ela teve ciúmes de Davi. Ela achava que Davi era dela. Irmãos, que situação. Ela ficou na janela. Ela não quis se envolver com o reino. Ela não quis descer para ir para a igreja, para adorar o Senhor. Ficou só observando da janela, julgando. Quantas ficam na janela só julgando a situação? E não quer descer para envolver com o reino de Deus, a envolver com a adoração, a servir ao Senhor. Só na janela. Que situação ruim de Mical. E ela teve a recompensa dela. Não é? Teve a recompensa dela. Então, esse foi o primeiro exemplo, não tão bom. Vamos para o próximo exemplo. Sara, vamos falar de Sara agora. Sara só deu bola dentro, não é? Calma aí, vírgula. Vamos analisar o caso de Sara. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Sara, então, foi esposa de Abraão e mãe das mulheres de fé. Se Abraão é o pai dos homens de fé, Sara é a mãe das mulheres de fé. Você vê isso em 1 Pedro capítulo 3, de 1 a 6. 1 Pedro 3, de 1 a 6, eu não vou ler, eu vou adiantar aqui, mas olha só, ela foi pastora, por isso que eu falei para você, ela foi pastora do coração do seu marido. Sara foi pastora do coração de Abraão. Eu vou ler sim. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Olha o que a palavra diz aqui, o que Pedro diz. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Por meio de quem? Por meio do procedimento de sua esposa. A esposa influencia o marido. Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Quando a mulher envolve-se com Deus, ela toca no coração do seu marido. Ela influencia o seu marido. Versículo 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior. Agora Pedro vai explicar o que é o honesto comportamento cheio de temor, né? Não seja o adorno da sua esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
pois assim também que a si mesmas pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Ela é filha, ela é mãe das mulheres de fé, das mulheres piedosas, não é? Praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Então Sara, ela tinha um envolvimento com Deus, fez com que ela tivesse tranquilidade no seu coração, no seu homem interior, que diz aqui. Isso lhe deu um comportamento que influenciava, né? Então, ela foi pastora do coração do seu marido, voltando ali para o slide. E por que ela foi pastora? Porque ela confiava em Deus e não temia perturbação alguma. Para Pedro escrever isso, quer dizer que Sara teve algum comportamento, que ele usou aqui como modelo, Sara, que o comportamento dela foi vital para Abraão ser Abraão, para Abraão ser um homem de fé. Eu não sei, em detalhes, a Bíblia não fala muita coisa, mas se você analisar a vida de Abraão, foi difícil, né? Em alguns momentos ali ele mentiu, quando ele entrou no Egito, em alguns momentos, e principalmente quando você olha a situação quando Abraão teve que mandar Ismael embora, doeu no coração dele, e pior, quando Abraão teve que sacrificar Isaque, quase sacrificaram, ele estava para fazer aquilo. Que estrutura tinha aquele homem? Você conseguiria fazer o que ele fez? Talvez com a graça de Deus, se Deus operasse em você. Eu tenho dificuldade em entender isso. Mas Abraão foi. Ele confiava em Deus. Quem sabe foram noites juntos com Sara, chorando e pedindo esse herdeiro, e confiando em Deus, e muitas vezes tendo dificuldade para confiar em Deus, mas quem sabe essa unidade entre o casal fez com que Abraão tivesse essa estrutura de fé. E a Bíblia diz que a sua fé lhe foi imputado como justiça. Abraão. E possivelmente Sara também era uma mulher de fé. Eu acredito. Agora, foi perfeita? Não, não foi perfeita. Se você vê em Gênesis 21, de 8 a 12, Deus ordena que Abraão ouça Sara, né? E Deus usou a esposa para falar com ele. Eu não vou ler esse texto aqui, mas lá em Gênesis, perdão, essa aqui não é ainda a parte ruim da história, mas Sara teve um discernimento de que Ismael não podia ficar junto com Isaque, e Sara fala assim para Abraão: manda esse menino embora daqui, junto com a escrava, porque não dá para conviver com Isaque, ele está maltratando Isaque, a situação está difícil, não dá para conviver juntos. E isso foi pesado no coração de Abraão, não foi fácil para Abraão fazer isso, mas Deus consolou o coração de Abraão e falou para ele: ouve Sara. Ouve Sara. Quer dizer, então, Abraão ficou com dúvida, ficou com uma interrogação no coração a respeito da ordem de Sara, da sugestão de Sara, não é? Para mandar embora Ismael. Abraão ficou temeroso, porém Deus confirmou: Sara está certa. Ouça Sara. Muitas vezes nós temos que ouvir nossas esposas. Nós precisamos entender isso, não é? Então aqui veja bem, como pastora do coração do seu marido, aqui ela foi precisa na direção, na orientação, no aconselhamento, não é? Ela foi conselheira sábia nesse momento aqui para Abraão. Mas, se você abrir no capítulo 16 de Gênesis, é aquele episódio anterior, não é? Então, ali, o que é que aconteceu? No capítulo 16 de Gênesis, aconteceu que estava demorando muito, e parece que Deus não agia, e ela ficou ansiosa para ter filhos, e ela não podia porque ela era estéril, Abraão já estava ficando velho, então ela chega e fala para Abraão: toma a minha escrava, toma a Agar, deita-te com ela, e tenha um filho e me dá esse filho, porque senão eu vou morrer sem filho.
Eu vou morrer sem herdeiro. Ela deu essa sugestão para Abraão. Abraão não consultou Deus, fez o que a Sara tinha ordenado, tinha falado para ele fazer. E acontece que isso custou caro para ele, né? Foi na pressa, sem a direção. Então, vejam ali. Então, como eu disse ali, nem todos os conselhos dela foram tão bons. Nem todos os conselhos dela foram tão bons. Exatamente esse ponto foi o que aconteceu lá em Gênesis, capítulo 3, versículos 17 a 19. O que aconteceu lá em Gênesis 3, 17 a 19? Deus chega em Adão e vai repreendê-lo e disse assim: porque destes ouvido a voz da tua mulher e comeste do fruto que eu disse que não deverias comer, maldita é a terra por tua causa. Porque você ouviu mais a tua mulher do que a mim. Você obedeceu a tua mulher e não me obedeceu. Maldita é a terra por tua causa. Então nem todos os conselhos da mulher são... Não é que você tem que incondicionalmente, tudo que a tua mulher fala vem de Deus. Você tem que consultar. Como o marido também muitas vezes fala bobagem. Claro. Todos nós somos limitados. Mas aqui é isso que ele está querendo dizer. Então, mesmo sendo a conselheira, a mulher modelo das mulheres de fé, Sara também teve falhas. E isso nos consola, não é verdade? Não consola, gente? Se você pegasse um modelo perfeito aqui, se eu ficasse só com Provérbios 31, o que você ia dizer para mim? Tá duro, hein, rapaz? Coisa difícil, coisa dura me pediste, né? Porém é modelo, Provérbios 31 é modelo. Mas com limites para erros. Não que você queira errar, mas vai acontecer falhas. Vão acontecer falhas, não é? Então, avançando agora e concluindo. Mulher, agora, hein? Abra os seus ouvidos. Mulher, não negligencie os dons que Deus lhe deu pela sua graça. Deus lhe deu dons, saiba disso. Não os negligencie. Para que você o glorifique dentro e fora do seu lar. Existe espaço para você operar dentro da igreja. Você já sabe? Eu também não sei. Mas nós podemos descobrir juntos. Não é? Busque de Deus em oração e através de uma conversa honesta com seus presbíteros. Por que os presbíteros? Você sabe por quê? Porque eles deveriam ser os seus pastores. Eles deveriam ser aqueles que te conhecem. Não tão bem quanto o teu marido e muito menos do que Deus. Mas pela caminhada juntos dentro de uma igreja, já dá para ter noção, olha, aquela irmã, Deus está me mostrando que aquela irmã tem um talento para a área financeira. Ela pode administrar as finanças da igreja. Está errado a mulher administrar as finanças da igreja? Ninguém quer responder. Não está errado a mulher ser uma administradora financeira dentro da igreja. Gente, tem tanta coisa para a mulher fazer dentro de uma igreja que não é pecado. Então, busque junto com seus presbíteros, né? Quais os seus dons mais evidentes para serem utilizados na edificação de sua igreja local. Seja uma serva boa e fiel. Não enterre os seus talentos. Não faça isso. Você sabe o que acontece quando a gente enterra talento, né? O Senhor nos chama de servos maus e negligentes. Você não quer ser uma serva má e negligente, eu sei disso. Então não enterre o seu talento. Vamos buscar juntos. Talvez isso não apareça de um dia para outro. Mas comece naquilo que do teu coração está chamando. Olha, eu gosto de fazer tal coisa. Olha, eu gosto de fazer alguma coisa para vender, para arrecadação. Eu gosto de operar em alguma área dentro da igreja. Enfim, o que Deus colocar no seu coração, isso não depende de mim. Começa com você e Deus. Né? E depois a gente vai buscando de Deus a direção correta para... O presbítero tem essa obrigação de colocar você no trilho certo. Né? Às vezes você começa com trabalho, mas se não tiver orientação, vai fazer meio desengonçado. Né? E agora com a orientação correta, aquilo vai ser uma bênção para a igreja. Nós esperamos isso de vocês, irmãs. Não se aborreça com seu marido ou com os seus líderes, se eles não seguirem as suas opiniões. Isso acontece muito, né? Dentro de casa e fora de casa.
Mas não se aborreça não, minha irmã, fica tranquila. Se você estiver certa, Deus será honrado. Isso aqui eu mudei. Eu coloquei assim, você será honrada. Você não vai ser honrada coisa nenhuma. Quem tem que ser honrado é o Senhor. Se você faz alguma coisa de bom, a glória pertence ao Senhor. Como qualquer outro homem, como qualquer pessoa. Né? Então eu te troquei. Você não vai ser honrado. Quem vai ser honrado é o Senhor. Ele vai ser honrado, mas em você, através de você. E isso é glória para nós. Quando você, mulher, estiver atuando bem, se você estiver correta, você vai se sentir honrada. Deus falou através de mim. Né? E confie no Senhor, Ele vai resolver a questão. Deus vai colocar ordem naquela situação. E você não precisa ficar apurrinhando o líder. E nem o seu marido. Você não precisa ficar no pé dele, está vendo? Eu falei bem feito. Se tivesse me dado ouvido. Não faça isso, irmão. Não precisa disso. A condenação que vem na cabeça do homem já é grande. O suficiente para ele se arrepender. Deus sabe usar varinha, deixa que ele sabe usar vara. No teu marido, no teu presbítero, no teu diácono. Fica tranquilo. Então, se você estiver certa, fica tranquila. Confie no Senhor. Mas, se você estiver errada, pode ser que Deus esteja livrando você de um grande problema. Você pode estar dando uma bola fora. Eu estou usando mais ou menos o exemplo de Sara. Ela não deu uma bola fora? Ela deu uma bola fora. Você não pode dar bola fora? Os homens dão bola fora mais do que as mulheres. Mas as mulheres também dão. Então, entregue a questão e os resultados para Deus. Não fica apurrinhando. Não queira sair da igreja porque não atenderam o teu conselho, porque não te deram ouvidos. Não queira abandonar a igreja por picuinhas, gente. Picuinhas mata a igreja. Os homens precisam aprender isso também. Chega de mimimi. Mas as irmãs também precisam. E como? Precisa aprender isso. Entregue a questão e os resultados para Deus. Não faça como Mical. Agora eu vou usar o exemplo de Mical fazendo uma conclusão aqui. Não faça como Mical, então saia da janela, irmã. Não fica na janela só julgando a situação, olhando e vendo que é feio. Olha como o irmão canta alto. Olha como aquela irmã vem, parece com vestido de festa para a igreja. Será que ela saiu do casamento e veio para a igreja agora? Para que vir desse jeito? E assim vai, um monte de coisa. Saia da janela, envolva-se, desça lá no meio da rua, entra no meio do povo junto com Davi e adora o Senhor. Para com essas bobagens de ficar aí em cima da janela só julgando. Que bobagem, gente. Entenda de uma vez por todas. Outra coisa, entenda de uma vez por todas. Seu marido não vai ficar do seu lado se você estiver errada. Quantas vezes a gente conversa com pessoas e as pessoas dizem assim, mas meu marido tem que ficar em unidade comigo, custe o que custar. Negativo. Negativo. Se o teu marido ficar em unidade com você, você estando errado, ele é um banana. Ele deveria dizer para você, você está errado, eu não vou com você nesse caminho. Quem fez isso ou não fez, e poderia salvar o marido? Ananias e Safira. Safira, não é isso? Ela entrou e seguiu o marido no pecado que aconteceu, morreu junto com o cara. Então ela pode ajudar o marido. E o marido não vai com você. Entenda isso. Ele não vai com você. Ele não precisa ir com você. Ele não deve ir com você. Unidade a qualquer custo só com Cristo. Ele é perfeito. Não com homens e nem com mulheres falhas como você. Não existe unidade completa, a não ser no caminho de santidade. No pecado, não. Se você estiver enganada, ele não tem essa obrigação. Então, entre em adoração e serviço a Deus junto com seu marido ou com seus irmãos da igreja. Entre em adoração, mesmo que os seus dons ainda não estejam tão evidentes. Ainda que você não tenha certeza o que eu posso fazer. Mas comece. Pela fé, pelo menos orando, Senhor, eu quero.
Senhor, eu quero servir os meus irmãos, eu quero ajudar em alguma coisa, seja na escolinha, seja na escolona, seja não sei aonde, na administração, algum auxílio diaconal. Os diáconos tinham auxiliadoras. Aquelas mulheres de 1 Timóteo 3, que fala ali, eram auxiliares dos diáconos, mulheres sábias. Então, não espere perfeição para você começar, não é isso, você não precisa estar perfeita, para com isso, não é? Mas comece, de alguma forma comece. Por último, faça o que puder para auxiliar o seu esposo, se ele for um líder. Saiba que ele espera isso de você, e eu também. Também espero isso de você. Esposa de oficial. Nós esperamos isso de vocês. Mulheres que estão aqui para ser modelos também. A igreja espera isso de vocês, não é? Saiba disso, coloque isso no seu coração. Para encerrar, eu fiz uma telinha bonita para vocês aqui. Olha, demorou acho que um tempão para fazer esse trem aqui. Mas olha que coisa linda que ficou. Seja uma mulher de fé e de obras. Seja uma mulher de fé e de obras. Eu escolhi a cor a dedo. Não dá para ver direito aqui, mas está bem bonito aqui na tela. Depois, se você quiser ver, está muito linda essa cor. Bem rosinha, bem um rosa choque discreto. Bem feminino. Para você, minha irmã. Minha irmã. Seja uma mulher de fé e de obras. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. E ela é que santifica a tua igreja, ela lava a tua igreja, ela purifica os nossos corações, ela nos coloca em xeque muitas vezes, ela nos desafia, mas ela quer nos salvar. E pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo aplique essas verdades aos nossos corações, especialmente das nossas irmãs, para que a nossa igreja também cresça, não só em número, mas especialmente em maturidade espiritual. E que haja uma estrutura bastante sólida, especialmente na atuação feminina dentro da igreja, porque nós precisamos da ajuda das nossas queridas irmãs. Nós estamos sentindo falta de brilho, de cor e de doçura na igreja. E elas estão aqui para isso. Senhor, nós fomos abençoados com mulheres maravilhosas no nosso meio. E agora eu te peço que elas possam ser despertadas para o serviço, auxiliando o ministério, auxiliando a edificação da igreja, e fazendo isso em amor pelo teu nome, por causa da causa do Evangelho, para a expansão do teu reino e para o fortalecimento do nosso pequeno rebanho. Nós te pedimos isso, em nome do nosso amado Senhor e Rei Jesus Cristo. Amém. Amém.